Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Fala, irmão Ari, estou diretamente aqui da Assembleia de Deus de Candelária e hoje estamos aqui para ministrar a lição 5, lição do dia 4 de agosto, e estamos estudando aqui o Deus que governa o mundo e cuida da família. Já vimos assuntos aqui muito interessantes até então do livro de Ruth, em breve entraremos também no livro de Esther, e essa é a última lição diretamente sobre o livro de Ruth, onde a gente vai fazer o fechamento da história aqui nesse momento. Então, lição 5, convido você para acompanhar a gente aí e já deixar aberta a sua Bíblia no livro de Ruth. Deixa abertinho ali o seu livro no livro de Ruth, que a gente vai passar por alguns capítulos, alguns versículos no capítulo 3 e 4 de Ruth, tá certo? Que é o foco da nossa lição. Se você ainda não leu, convido para que façam a leitura. E ainda mais, com essas aulas aqui aprendendo, vai ser ainda mais interessante esse estudo, porque você poderá aí se deleitar ainda mais, tá certo? Com o conhecimento e ao ler, entender melhor ainda o que está acontecendo. Pois bem, meus irmãos, até aqui nós estamos estudando essa história e aí eu gostaria de com vocês agora dar alguns exemplos para a gente se situar e lembrar bem o nome dos personagens, porque afinal vão ser aí vários personagens bíblicos e às vezes a gente pode se enrolar aí um pouquinho no nome de quem é quem. Então a história oficial, tá certo? A história começa aí com Noemi e Elimeleque. Noemi e Elimeleque, o marido dela. Noemi, que a gente já conhece tanto. Vou chamar ela de Dona Noemi porque vamos já considerar esse momento da vida dela que ela já tinha aí alguma certa idade, tá certo? Enquanto eles estavam em Israel, e aí retomando o que a gente tinha visto em lições anteriores, e essas lições anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube, você pode também acessar aí, tá certo? Buscar os vídeos para se informar, para crescer nesse conhecimento. Se você, professor, está vendo essa aula também para se preparar, veja as aulas anteriores, é muito importante ter o contexto e saber o que foi dito até então. Pois bem, no livro aí de Ruth, a gente vai começar vendo essa história de Noemi, que não se sabe nem de Noemi, nem de Elimeleque, os seus antepassados aí. E esses dois estavam lá, mas nessa época de Juízes teve uma grande fome em Israel. E aí, com essa grande fome, eles tiveram que ver, e aí, para onde a gente vai agora? E aí, o que eles fizeram? Decidiram ir para Moabe. Moabe, fora de Israel. Tá? Era um povo, inclusive, bem arisco, um povo que tinha vários problemas, era acusado ali de ser idólatras, imorais. Se você lembra, anos antes, tá? Porque já que a gente está falando da época de Boaz, lembra aí, Boaz era filho de Salmão, que casou com Raabe. Raabe, lá de Jericó, né? Na época da entrada do povo de Israel, então tinham entrado muito recentemente ali. Então, a gente está falando de poucas gerações, tá certo? Pouco tempo depois que acontece isso daí. Então, o povo de Israel tinha recém entrado aí para tomar
a terra, né? Estava na época dos juízes aí. E aí, olha só o que ele teve que fazer. Ele teve que voltar para Moabe, um povo ruim, que deu trabalho, não deixou o povo de Israel passar. E aí, ele foi para lá. O caminho possível que ele tomou, tá certo? Que eles tomaram, foi o caminho mesmo que eles tinham feito, pelo norte, tá? Onde é que estava Moabe para você se situar? Moabe está do outro lado do Mar Morto. Então, o Mar Morto, a água que chega do Mar Morto é do Rio Jordão. O povo, quando atravessou para invadir Jericó, tinha acabado de atravessar com Josué o Rio Jordão. Então foi esse mesmo Rio Jordão. Muito possivelmente eles fizeram o mesmo caminho de volta. Então, saíram de Belém, que era a cidade deles, de Noemi e Elimeleque, saíram de Belém, passa ali em Jerusalém, pega as estradas ali subindo, vai chegar ali até as ruínas de Jericó, que não tinha sido reconstruída a cidade ainda, e aí passaram o Rio Jordão, e aí descem ali, chegam nas campinas de Moabe, e aí eles vão descer ali para se alocar naquele local onde tinha melhores condições para plantio, tá? Melhores condições para que ele pudesse manter a sua família. Afinal, ele tinha família, tá certo? Então, Noemi e Elimeleque, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Então, esses 2 filhos deles aí foram com eles. Chegando lá, eles possivelmente passaram algum tempo ali e, naturalmente, os filhos quiseram casar e escolheram mulheres moabitas. E que coisa terrível, sabendo que estava num povo idólatra, num povo malvado, tá certo? Imoral. Mas eles mantiveram a sua fé ali, mantiveram, tá? Eu estou falando Noemi e Elimeleque, e mesmo casando ali, eles casaram com boas mulheres, Ruth e Orfa, que realmente abraçaram a fé da nova família, entraram ali para a família, mas realmente buscando fazer o bem e com boas intenções ali, entrando para a família. Eram pessoas possivelmente boas, como a gente vai ver mais na frente com Ruth, tá? Com tudo que aconteceu, e aí nas lições anteriores que a gente tem o estudo de Ruth e Noemi, essa grande amizade, tá? Aconteceu o quê? Morre o pai, morre o senhor Elimeleque, tá certo? E morre também os 2 filhos. Então o próprio nome deles já dizia alguma coisa, Malom e Quilion, um é doente e outro é doença e fraqueza, o nome deles significam. Então, muito possivelmente, eles já não tinham uma saúde muito boa. Resultado, morreram os 3. Quem é que ficam agora? 3 mulheres. Noemi, a dona Noemi, e mais as jovens que tinham recém se casado ali, Ruth e Orfa. Então é bom salientar isso, elas eram mulheres jovens, tá certo? E Ruth e Orfa casaram ali, tá certo? Mas agora estavam viúvas. Então tínhamos 3 viúvas. O que unia elas em laço de sangue? Nada mais. Nenhuma obrigação tinha nem Ruth nem Orfa com Noemi. Porém, o que unia elas era realmente o laço do marido que havia morrido, né? E aí, mesmo assim, Noemi já não tinha mais o que fazer em Moabe, e sabendo ainda mais que as condições em Israel já estavam melhores, ela diz, eu vou voltar, porque lá pelo menos tem as terras do meu marido, tem algo que a gente pode tentar resolver lá. E aí volta, as noras, as 2 dizem, vamos embora, vou com vocês. Só que na prática não deu muito certo, porque uma das 2, Orfa, né? Por mais que insistisse, ela, não, eu vou ficar, vou querer. Mas aí ela disse, você é jovem, vá lá, case. Ela não tinha a mesma fé, a mesma perseverança, a força que tinha Ruth. E aí, Orfa, com muita tristeza, volta, fica em Moabe, possivelmente junto com a sua família, né? Para tentar arranjar ali outro marido. E Ruth, não, eu vou contigo. E aí tem aquela linda passagem que está aqui em Ruth 1,6. Abre aí na sua Bíblia, tá certo? Ruth 1,16, que Ruth vai falar ali para a sogra dele, olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E aí elas seguem juntas nessa amizade, tá certo? Na lição passada, tá certo? Nós já estudamos aí no dia 28 de julho, nós estudamos aí o encontro de Ruth com Boaz. E aí vimos quem era Boaz, como ele era um homem de respeito, um homem de Deus, tá? Em todas as suas ações que ele fazia ali, como ele tratou bem Ruth quando ela chegou e deixou ela ali, aceitou ela na plantação, tá certo? Não que ela fosse uma trabalhadora, mas ela estava ali como aqueles pobres que recolhiam os
os sabugos, os milhos, né? A plantação que caía, possivelmente cevada, tá certo? Que era produzida ali, recolhia o que caía no chão para o seu próprio consumo, assim como exigia a lei de Moisés. E aí ele permitiu, foi ali muito amistoso com ela, só que o costume da época não ia ficar de papo ali, de conversa no meio da plantação, na frente de todo mundo. Então ele só fez aceitar, tá certo, pode ficar aí. E aí deu a bênção e vida que segue, ela continuou recolhendo ali. E aí, agora, a gente vai falar nessa lição aqui sobre o casamento de Ruth e Boaz. Convido vocês na nossa lição, a gente fazer agora a leitura bíblica em classe, que está justamente no livro de Ruth, capítulo 3, do 8 ao 10, que diz o seguinte: E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E ele disse: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos. E aí, o nosso textuário ainda continua aqui em Ruth 3,11. Agora, pois, minha filha, não temas tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E aí a nossa leitura também recomenda Ruth 4,11, que diz: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Essa foi a história, o relato da história do que aconteceria. Mas vamos olhar passo a passo na nossa lição aí. A gente começa a falar, o tópico 1 vai falar lugar de bênção, tá certo? Ruth escolheu permanecer com Noemi, dona Noemi, ela ficou lá, tá certo? E percebam, já não tinha mais obrigação e ela lembrava isso direto, mas pela amizade, pelo respeito, pela honra que ela deu a Noemi, porque pense bem, se as duas abandonassem, ia estar aí agora uma senhora sem descendência, sem ninguém, Noemi não teria o que fazer mais, tá certo? E aí, para complicar ainda mais a história, a pobre da Noemi teve que vender as suas terras, porque afinal, ter uma terra não é tão barato. Você tem que ter equipamentos para poder minimamente arar essa terra, você tem que ter pessoas, pagar trabalhadores, para você com a sua terra fazer alguma coisa. Noemi, no seu estado de viuvez, não teria dinheiro para investir nessa terra. Então, olha só, essa terra já não estava mais com ela, tá certo? E ela tinha perdido. Porém, uma coisa legal na lei de Israel é que você poderia remir essas terras. Quem vende as suas terras por causa de dívidas, poderia resgatar essas terras aí também, mantendo no nome do dono original, que era como estava sendo feita ali a divisão de terras em Israel, tá certo? Aí nesse período de Josué, nas guerras dos anos seguintes, para dominar toda a terra prometida de volta, tá certo? Então, uma coisa importante é lembrar disso, que realmente Ruth não foi levada. Por exemplo, ela era uma mulher jovem, ela já estava ali colhendo trigo, já tinha autorização. Ela não foi levada a viver com as falsas liberdades da vida, até como diz a ideologia feminista hoje. De forma alguma, ela seguiu firme no propósito, ajudando a sua sogra, tá certo? E essa perseverança de Ruth fez dona Noemi olhar e dizer: essa menina aí tem jeito, viu? Essa menina aí precisa casar, ter um marido, ter uma família, ter uma descendência, tá certo? E orava por isso, tá certo? E aí, o remissor, uma dessas possibilidades, já que eles já estavam ali nas terras de Boaz, então, dona Noemi pegou e disse: é o seguinte, você tem que se casar. E uma possibilidade é esse parente do seu marido aí, tá? Então, um parente de Elimeleque, na verdade, do marido dela, né? Consequentemente, do filho de dona Noemi também, né, que tinha falecido. Então ele diz, se casar com ele. O detalhe é que ele era o homem mais velho, tá certo? Então Boaz não era tão mais jovem, tão jovem como Ruth, tá certo? Ele era o homem mais velho aí. E aí, na sequência, né, Noemi vai dar essa dica do que fazer aí, tá certo? Ela queria que ela se casasse, que Ruth se casasse, tá certo? A nossa lição traz aí a seguinte frase: o casamento é a instituição divina fundamental para a solidez da família,
da igreja e de toda a sociedade. Então, por isso que o mundo tenta destruir a família, o inimigo tenta destruir a família, mas a família é a base de tudo, tá certo? Se temos uma família saudável, uma família que busca a Deus, teremos uma sociedade também modificada, uma sociedade também melhor, tá certo? Para a honra e glória do nome do Senhor. Bem, então Noemi foi lá e deu essa dica, você vai fazer o seguinte... Tá? Boaz está lá trabalhando, ela viu lá, tá certo? Sabia que ele estaria debulhando espigas ali. Aí disse o seguinte, você vai lá, se aproxima lentamente, deixa que ninguém te veja não. Por quê? Uma mulher viúva, jovem, moabita, o grande problema, ela era jovem, era moabita. Uma mulher moabita chegando ali para falar com Boaz, talvez não ficasse bem visto para ele. Então disse, você vai bem caladinha, de noite, quando ele dormir, ele terminou de comer, está de bucheio, deitou. Aí você vai lá, descobre os pés dele, deita ali pertinho dos pés dele, tá certo? E aí ele vai saber o que fazer. Olha só, é muito interessante a gente ver isso na leitura, tá certo? Capítulo 3, que ele saberia o que fazer. Indica que era um costume da época. Indica que havia uma tradição. E é muito importante que a gente respeite essa tradição. Respeite esse costume, respeite o processo, certo? As coisas de Deus exigem um processo de santificação, um processo de melhorar a cada dia, o processo de entender como Deus criou as coisas e como Ele quer o nosso bem e os planos dele na nossa vida. E muitas vezes nós queremos aplicar o que vemos no mundo, o que tínhamos no mundo, trazer para dentro da igreja. É necessário respeitar o processo. Deus criou tudo de forma perfeita. E Ele tem um tempo certo para fazer, a forma certa para fazer. Respeitar o processo. E Ruth respeitou o processo. Percebam que ela fez tal qual. Ela foi lá, ela olhou e disse, é assim que funciona, deixa comigo, vou fazer. E ela foi fazer tal qual aprendeu com a sua sogra, mais uma vez, honrando aí, tá certo? A sua sogra. Então ela foi lá, se escondeu, fez. Imagine o susto do pobre do Boaz. Quando chega ali de meia-noite, que ele acorda assustado, oxi, aí ele olha lá para ela, tá lá, Ruth deitada no pé dele, tá certo? Teve nada de indecência, ela não se deitou com ele, tá certo? Foi realmente, ele estava num local, realmente, que tinha pouca gente, ele estava dormindo ali junto das espigas, tá certo? Não sabe se tinha outros servos também dormindo ali perto, mas ele se acordou assustado, muito possivelmente não tinha ninguém tão por perto, porque... Inclusive a recomendação depois para ela foi dizer, vá logo cedo, você vai-se embora para ninguém ver aqui. E ela já foi-se embora, realmente já atendeu e foi-se embora. Mas olha só, ela acordou, foi muito respeitoso com ela, de acordo com a leitura que a gente fez agora, tá certo? Em Ruth 3:8. Então ele acordou e viu e respondeu positivamente. Quando ela disse aí, tá certo? Que estende, pois, a aba sobre a tua serva, basicamente ela foi direto ao ponto. Ela estava dizendo... Case-se comigo, porque você é o meu remissor, certo? O meu remidor, tá certo? Ele era o parente que poderia remi-la, tá certo? Então, ele disse, ok, beleza, mas eu lembro que existe alguém que está na minha frente, na sequência de remidores aí, tá certo? E aí, ele disse, amanhã eu falo com ele, se não, eu resolvo e eu caso contigo. Olha só, como é importante que o homem tenha decisão, o homem consiga resolver e ajudar a mulher, tá certo? Isso é bíblico, a gente vê aí uma ordenança de Deus para que o homem cuide da mulher. E aí, Boaz se compadeceu e nesse momento disse, estará resolvido, ainda hoje eu resolvo isso. Ele sabia se ia conseguir? Se ele iria conseguir encontrar o outro? Não sabia, mas ele ia fazer o melhor dele, tá certo? E isso é muito importante, que os homens tenham essa postura também como teve Boaz. E aí, Ruth voltou a dormir no pé dele, tá certo? Mais uma vez, eles não se deitaram, ela dormiu no pé dele, tá certo? E ficou ali e saiu de manhã antes que alguém visse. Detalhe também que Boaz ainda chamou ela e disse, eu não vou deixar você sair sem nada não. Leva aqui 25 quilos de cevada. Diga aí, 25 quilos de cevada, deu lá meio saco de cimento. É peso, viu? Mas ela levou esse presentinho. Ele disse, eu não vou deixar você sair sem esse presente. E levou lá para Noemi, que estavam esperando. Eles estavam realmente muito necessitados. Ele levou esses 25 quilos de cevada, tá certo, para ela, já como uma provisão, já como um presente, para mostrar que ele é provedor, era um homem sério, tá certo? Um homem
tem que ser provedor, tá certo? Tem que ajudar, principalmente aos necessitados, e estava aí Boaz mostrando o seu valor, ok? E aí, a nossa lição conclui também esse tópico dizendo: uma bênção pode ser perdida se não for respeitado o processo e tudo foi feito com ordem e decência. Noemi poderia ter feito diferente, Ruth poderia ter feito diferente, de repente tentado avançar alguma coisa, mas ela não fez, ela honrou em tudo e fez tal qual lhe era mandado, ok? Então ela pediu, foi muito educada ali. Bem, no próximo tópico a gente vai falar diretamente aí a conclusão do negócio, tá certo? Desse casamento aí. Em Israel existia a lei do levirato, que está descrita em Deuteronômio 25, do 5 ao 6, tá certo? O que diz essa lei do levirato? Diz que caso um irmão morra, para ele não ficar sem descendência, a sua mulher vai se casar com outro irmão, tá certo? Então ela vai casar com o outro, para que deixe a descendência, né? Para que seja continuado o nome da família do irmão, tá certo? Do falecido. Bem, a gente vê alguns casos na Bíblia que aconteceu isso. Por exemplo, Onã. Você lembra do caso de Onã? Onã foi aquele caso em que o cara realmente casou com a cunhada, mas ele não queria gerar filho com ela, tá certo? E aí Deus o castigou, tá certo? Ele foi morto porque justamente ele não quis gerar filho com a sua cunhada para não dar descendência para ele. Esse foi o erro de Onã, tá certo? Então, voltando aí, fazendo um resumo familiar aí. Eu tenho Noemi e Elimeleque, morre Elimeleque. Filhos de Noemi, eu tinha ali Quilion e Malom, tá certo? Os dois ali. Então, morreram os dois. Só quem sobrou aí na vida de dona Noemi era Ruth. Só que Ruth não tinha mais ligação nenhuma. Se houvesse alguém que remisse Ruth, que casasse com Ruth, esse filho que eles teriam seria contado como a linhagem de Noemi com Elimeleque, tá certo? Seria o neto dela, tá certo? Então, na questão da linhagem ali, tá certo? E aí, isso seria a forma de Noemi voltar a ter uma família, tendo ali um neto. Olha que coisa boa. E aí, Boaz agora, né, ele já disse ali, se fosse no dia de hoje aqui no Tempo Nordeste, ele diria: se aperrei não, Ruth, eu vou resolver isso aqui, tá certo? E aí ele saiu para resolver isso daí, tá certo? E aí, quando ele chegou lá na cidade, Deus já providencia as coisas de uma forma linda, porque olha só, foi Boaz botar o pé na cidade, quem é que vem ali? Lá vem o homem que estava na fila, tá certo? Que era o próximo para assumir ali, que deveria, quem levaria, por exemplo, as terras de Elimeleque, tá certo? Poderia ser aí o remidor. Mas Boaz já chegou junto ali, né, certo? Já para perguntar para ele. Boaz também, com a sabedoria de Deus, e é algo que também devemos aprender, ele chamou 10 homens importantes, homens de honra da cidade, para testemunhar, para ser testemunhas da conversa que ele ia ter ali, tá certo? Olha que sabedoria de Deus, tá certo? Para ele ter testemunhas, para não ficar ali apenas, ele me disse, eu lembro, não foi bem assim. 10 homens, tá certo? De testemunhas aqui. E por isso que é importante, às vezes a gente quer conversar algo com alguém, resolver alguma questão na igreja, a gente ter testemunhas, pessoas de boa fé e de honra, para também ouvir e estar aí orientando. Então, olha só, ele chegou, Boaz disse, é o seguinte: lembra de Elimeleque, nosso parente? Lembro. Alguém tem que remir as terras dele lá, viu? E aí você tem direito, nós temos direito aí. Você quer? Ele disse, quero, mas deixa comigo. Né? Remir as terras, só pegar as terras de volta, tá certo? Seria muito bom, o cara tinha condições aí, eu quero. Aí ele disse, mas tem um detalhe. Para remir, tem que casar com a filha de Elimeleque, a nora, tá certo? Que também o filho morreu, tem que remir ela também, vai ter que casar com Ruth, é uma moabita, viu? Vixe, quando ele ouviu isso, estratégia aí já de Boaz, né? Então Boaz já jogou o problema para ele disse, já tem que casar com Ruth, moabita. Na hora ele já começou a coçar a cabeça, olhou ali e disse, não, rapaz, não vai dar certo não, que eu não tenho condições, já alegou ali um problema financeiro e que não ia conseguir, por exemplo, gastar a fortuna dele, é o que ele disse, tá? Gastar a fortuna dele para cuidar da terra que vai ficar no nome de outra pessoa, da família de Elimeleque. Então ele disse, não, vou pular fora. Pulou fora, tá certo? E aí Boaz precisava de um registro público. Pegou ali esse parente, descalçou, tirou a sandália, entregou ali para Boaz, era o costume da época,
e aí ele disse, pode, agora está liberado, pode casar com ela, não tem problema, não vou querer, tá certo? E aí passou ali o direito da remissão das terras e toda a herança de Elimeleque, tá certo? Naquele momento, para Boaz. Olha só. Então, resgatou nesse momento. Para completar esse ouro, a nossa lição aí vai falar dessa linhagem aí de Ruth e Boaz, tá certo? Nascendo Obed. Então, olha que coisa linda. Primeiro que a gente tem Ruth, Moabita. Moabita, que nem era do povo de Deus, tá certo? Mas não tem problema nenhum não, porque ela aceitou, ela creu. E é um interessante e é lindo demais, porque esse povo foi da genealogia de Jesus. Jesus usou pessoas de todos os povos. Quem honrava, quem buscava o Senhor, entrou também, tá certo? Não tinha problema. E aí essa fé de Ruth, essa honra que ela demonstrou, a fez estar aí nessa posição. Boaz já sabia muito bem dessa história de fé, tanto que Boaz era filho de Salmão com Raabe. Olha só, Raabe, prostituta de Jericó, era somente a mãe de Boaz. Olha só que coisa. Então Boaz, ele estava aí como um homem de honra também, teve um filho Obed, e quem foi Obed? Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Olha que coisa linda. Então Obed era o avô de Davi. Que coisa maravilhosa, tá certo? Então, que alegria foi aí para Noemi, tá certo? Voltar à família com a criança. E vocês sabem que a criança, ela é uma honra, uma coroa para os avós, tá certo? Eles já criaram bem os seus filhos, então os avós criaram bem, deram bom tratamento para os seus filhos e no futuro eles recebem aí a oportunidade também de brincar, aí dizem até que estragar o neto, né, dando o que o neto quer, porque é uma coroa, é uma bênção grande para os avós aí, tá certo? Então, percebam que é um livro que começa com muita tristeza. O livro de Ruth começa com uma fome e pragas ali diretamente, problemas nas terras em Israel, que fez com que eles tivessem que fugir da casa dele, deixar tudo para trás, a terra prometida que eles tinham alcançado há pouco tempo atrás, fugiram para Moabe, lá morre a família todinha, então só tristeza, mas termina com casamento. O livro termina com casamento, termina com netos nascendo e com alegria, e assim é que o Senhor faz, tá certo? Ele restaura, ele cria e ele traz paz ao seu povo. É assim que Deus quer e ele honra aqueles que o seguem, tá certo? Tudo por quê? Porque Ruth honrou a sua sogra, tá certo? Ruth entendeu o processo, foi honrosa, teve fé e seguiu ali, honrando aquela mulher que não teria mais ninguém se assim não fosse. Outra coisa linda que a gente pode perceber, se você pegar no livro de Mateus, a genealogia que Jesus, que é feita ali, tá certo? De Mateus, do Evangelho de Mateus, para trazer ali, desde os antepassados até Jesus, você vai ver realmente a trajetória de Jesus e subindo, chegando ali até Boaz, tá certo? Boaz e Raabe. E a genealogia não continua por Noemi e Elimeleque, ela continua pela genealogia de Boaz. Boaz, filho de Raabe, com Salmão, né? E aí continua ali, olha só. O medo todo que muitos tinham, até Omã, né, que não queria dar filhos para sua cunhada, tá certo? Quando ele casou-se com ela, né, viúva do seu irmão. Então, esse erro de não querer dar filhos aos seus irmãos não foi um problema para Boaz. Boaz disse, não, eu faço questão. Eu vou ter filhos aqui. E a genealogia que é citada aí é através de Boaz, porque Boaz era o sangue de Obed, tá certo? Então, a gente observa aí o sangue, tá certo? É realmente o pai biológico, tá certo? Por mais que para a questão das terras, para a questão de escrita daqueles povos ali, ficou também considerado Obed, tá certo? Como descendência direta de Noemi, ok? Então, é isso para a gente analisar e ver e entender quão bonita é essa história e como ela tem alegorias para nós. Esse livro é muito especial porque, até o último tópico da nossa lição, ele vai trazer para a gente aí que Boaz é um tipo de Cristo. Ruth é um tipo de igreja.
Olha só que coisa linda, tá certo? Porque nós, enquanto igrejas, buscamos. Olha como Ruth queria aquilo, foi respeitosa, foi amorosa e fez tudo que estava na condição dela. Ela não tinha direito, ela não poderia exigir isso. Muitos nem queriam fazer isso, tá certo? Ela poderia dizer, ó, resolva aí alguém enrolar e não fazer. Mas Deus nos honra, tem misericórdia de nós e é o nosso remidor. Ele quer nos salvar, Ele quer estar conosco, basta apenas que entreguemos a nossa vida a Ele, tá certo? E assim como Boaz remiu uma moabita, tá certo? Desprezada pelo povo, viúva, tá certo? Mas que mostrou fé, tá certo? Que seguiu os costumes, que seguiu ali os trâmites. Jesus também é o nosso Redentor eterno, para, como diz em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus queridos? Essa foi a nossa lição. Continue estudando conosco, se inscreva no canal, curta esse vídeo para que possa também alcançar mais e mais pessoas e esteja conosco. Aguardamos vocês na próxima lição em nome de Jesus. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos.